sigo o meu caminho, não tenho nada a temer. Olá, amigos de Ideal Espírita, irmãos em Cristo das Mocidades Espíritas de Campo Grande. Uma grande alegria estar com vocês. Eu sou Rubens Almeida, diretor executivo no SEES, na área de ações estratégicas, e estou aqui, mais uma vez, com muita alegria, para conversar com vocês um pouquinho sobre os Evangelhos do Cristo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente, vou falar do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, dos itens 1 ao item 10. Nesse trechinho de Kardec, nesse recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz, com o auxílio dos Espíritos, a questão básica do mandamento maior. Amar ao próximo como a si mesmo é uma regra de ouro, é uma regra básica de convivência. E Kardec vai se utilizar do Evangelho do Cristo em 3 momentos. Primeiro, quando ele fala especificamente sobre o mandamento maior. Esse momento encontramos em Mateus, especificamente, no capítulo 22, melhor dizendo, onde os fariseus, já buscando culpar o Cristo por alguma questão, por algum motivo, pergunta a ele qual é o maior dos mandamentos. Jesus vai responder pura e simplesmente: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. É muito importante esse momento onde Jesus nos coloca desta maneira, porque muitas vezes se pensa que isso é uma palavra de Jesus, é um pensamento do Cristo, quando, veja, lá no final, ele diz, resumidamente, esta é a lei dos profetas. Por que Jesus diz isso? E diz isso em diversos momentos. Porque Jesus vai estar repetindo o que já foi dito em Moisés, o que já foi dito em vários dos livros proféticos, ou seja, os livros dos profetas. Jesus cita muito Jeremias, Jesus cita muito Isaías, entre outros profetas, as suas palavras. E aqui especificamente ele vai lembrar da Torá, Pentateuco, falar especificamente de Deuteronômio, quando Moisés fala sobre isso. Isso já era uma regra antiga, isso é uma regra que já vinha sendo perpetuada, é perpetuada até os dias de hoje pelos judeus, naturalmente pela lei mosaica, e deveria ser apropriada, melhor dizendo, não apropriada, mas tomada por todos nós como uma grande regra: amar o próximo como a si mesmo. Jesus também vai dizer em Mateus 7, é o finalzinho do Sermão do Monte, uma das 3 partes do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, lá no capítulo 7 ele vai dizer: façais aos homens tudo o que querais que vos façam, pois nisso consistem a lei e os profetas. Ou seja, Jesus, lá no iníciozinho do seu ministério, ele vai dizer, dentro do Sermão do Monte, esta regra maravilhosa de fazer com o outro que quer que façam contigo. E mais uma vez, como eu disse, é lei e profetas, ou seja, Jesus está repetindo o que os profetas já disseram. E Kardec também se apropria de Mateus 18, quando ele vai dizer, Jesus vai proferir uma parábola muito interessante, e essa parábola é muito direta, porque ele vai dizer, é uma das parábolas do reino, tá? Uma das conhecidas, aquele grupo de parábolas que são conhecidas como parábolas do reino. Jesus vai dizer o seguinte, resumidamente aqui para nós, o seguinte, que o reino dos céus é comparado a um reino, tá? Que um rei vai pedir contas aos seus servidores, ou seja, todos aqueles que estão devendo ao rei, o rei vai buscar ali que se paguem a ele, basicamente. Então, um destes foi levado ao Senhor e esse Senhor quer lhe pague. E ele vai dizer, ele não tinha meios de pagar, ele não tinha condição. Ele diz, venda a mim, venda a minha mulher, venda seus filhos, para pagar a sua dívida. Ele não tinha condição, ele se ajoelha aos pés do seu Senhor, pede paciência, ele tem toda uma ação de se mostrar sem condição de pagar, atividade, buscar alguma coisa para que se pague a sua dívida,
E, naturalmente, o homem está desesperado com relação a isso. O rei é tomado de compaixão. O rei pensa, nossa, esse homem está em dificuldade, está buscando uma solução, mas ele não consegue pagar. Tá? Então, esse senhor, tocado de compaixão, vai perdoar a sua dívida e vai mandar seguir o seu caminho. Este homem, assim que sai do palácio, tá? Ele encontra alguém que lhe deve dinheiro. E assim que ele encontra este devedor, tá? Ele deixa de ser um devedor do rei e agora ele passa a ser um credor de outro. Ele se coloca agora como um credor do outro, ou seja, ele muda da dinâmica dessa história, dessa parábola. Ele vai em cima desse devedor, quase o estrangula, ou seja, pega-o com muita força pela goela, como diz aqui na tradução que Kardec traz, tá? E diz, pague o que me deves. Tá? E aquele homem fez exatamente o que ele fez. Exatamente. Se ajoelha, pede perdão, não tem como pagar, eu faço qualquer coisa, tenha paciência, eu vou te pagar. Mas ele não quis ouvir. Tá? E manda prender, tá? Até que ele pague a dívida. Manda esse homem ser preso até que cumpra com o seu dever. Vejam que interessante, né? Vejam que coisa, que parábola muito direta que Jesus nos traz aqui. Essa é uma dessas parábolas que não precisa de muita tradução. Tá? Eu sou um devedor, vou buscar ali o perdão aqui do meu credor, o meu credor me perdoa. Eu viro as costas, sou credor de outro, mas eu não perdoo o meu devedor. Ou seja, Jesus traz nessa parábola mais uma vez, não faça o que você não quer que seja feito a você. Então, é um movimento de ideias, um movimento de situações que Jesus nos mostra que a dificuldade de que nós, homens, aqui nesse mundo de provas e expiações, temos o dessa reciprocidade com o outro, desse olhar empático com o outro, olhar empático de verdade com o outro, sentir a dor do outro. Né? No finalzinho, seguindo a parábola, no finalzinho, né, os servidores vão vir, vão falar isso ao senhor deste homem que perdoou sua dívida, ele é chamado novamente, tá? E assim esse homem é colocado, entregue aos verdugos, tá? Para que tivesse ali, sim, a sua dívida paga. E Jesus vai dizer, assim é meu Pai que está nos céus, vos tratará se não perdoares do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos. Ah, ou seja, é assim que Deus vai agir conosco se nós não perdoarmos. É assim que Deus vai agir conosco se nós não agirmos como Ele age conosco, né? Em sua justiça, em sua bondade. Notoriamente, essa parábola, o pensamento do Cristo nos seus discursos, na sua resposta de amar ao próximo como a si mesmo, é fundamental o entendimento de que amar ao próximo é fazer exatamente pelo outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. É muito comum pensarmos no seguinte, nossa, mas nós pregamos isso, nós falamos isso, não fazemos. Sim, pelas nossas dificuldades. Ainda temos muitas dificuldades no campo do lidar com o próximo. Mas é uma regra que temos que ter nos nossos pensamentos. É uma regra que temos que ter nas nossas vidas. Porque a ideia de amar ao próximo, no conceito que existe desde os tempos de Moisés, é uma questão de organização social. É uma questão de organização, é uma questão civilizatória. Ter o lidar com o outro de maneira com que todos se respeitem, de maneira que todos tenham seus direitos e deveres ali encaixados, vamos dizer assim, aquela coisa do yin e yang, aquela coisa que se completa, porque não parece, mas isso está atrelado a esse peso e contrapeso, direitos e deveres. O Kardec vai avançar lá no item 4, que ele vai dizer com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles. Olha que pergunta interessante de Kardec. Como é que eu exijo de você, que nesse momento está me vendo, seja indulgente, que você seja benevolente, que você seja bom para comigo, se eu não consigo fazer isto eu mesmo?
vocês vão lembrar que por diversas vezes nós temos lá nos nossos pensamentos espíritas a ideia do homem de bem, de ser esse homem de bem. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec trata muito bem disso a partir de um certo ponto, a partir da pergunta 900 e alguma coisa. Logo no iniciozinho, Kardec começa a tratar sobre esse assunto, o homem de bem. E o homem de bem está inserido nisso. Lá na pergunta 919, tem a pergunta: como é que eu posso proceder para ser esse homem de bem? Onde nós temos Agostinho de Hipona nos trazendo um relato absolutamente incrível. Ele coloca um inventário que ele faz. Pergunte se você fez o bem, pergunte se você não deixou a oportunidade de fazer o bem, como é que você trata as pessoas, como é que você se comporta. E ele vai avançando, que chega um momento que chega até a ser difícil de ficar pensando: nossa, como é que eu vou responder essas perguntas de verdade, tá? Ali no nosso íntimo, como Jesus nos ensinou: quando orardes, vá para o seu quarto, no seu cantinho, porque Deus está te ouvindo, ninguém precisa te ouvir. É você falando consigo mesmo, é a sua consciência falando. E uma das questões, duas questões que temos aqui inseridas nesse pensamento, de como é que eu vou exigir do outro se eu não consigo fazer? É uma questão básica. Eu tenho, digamos, o meu vizinho, tá? E o meu vizinho, eu estou gravando aqui num dia de domingo, tá? Meu vizinho bota o som alto do domingo até de tardinha, passa todo dia ali com som alto. Tá? Eu posso controlar o som do vizinho? Não posso, é da casa dele, é o direito dele. Mas eu posso controlar o meu som aqui da minha casa. E se eu deixo tão alto quanto o dele, como que uma resposta, tá? E uma parênteses aqui me fez lembrar uma situação quando eu era bem jovenzinho, eu ia ter uns 14, 15 anos, eu morava num bairro pobre, num espaço, né, de bairro, enfim, subúrbio, e tinha exatamente uma história assim, até me fez lembrar agora, me trouxe essa lembrança. O vizinho botava o som nas alturas, principalmente sábado e domingo, mas nas alturas mesmo, para aquela época, tá? E bastante tempo atrás. E o outro vizinho brigava, esperneava, não sei o que, aquela coisa assim de vizinhança, aquela coisa mais colada, enfim. O que ele fez? Ele foi numa loja, pobre, endividado, enrolado, foi numa loja, comprou um som bom para botar na sua casa e botar tão alto quanto o do vizinho. É um desses exemplos do amar ao próximo, do proceder, de como lidar com o outro, de amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Porque para responder a uma ação, o outro, em vez de autocontrole, buscar através desse autocontrole, desse comportamento correto, conversar, não, ele foi rebater. E veja, como nessa historinha que me veio à mente agora, tudo está inserido. Porque uma das questões do mandamento maior é amar a si mesmo. E como eu coloquei para vocês, eu lembro muito bem disso, pela afinidade que nós tínhamos ali, era uma pessoa com condições financeiras muito precárias, foi se endividar mais ainda, ou seja, não se amou. Não teve um olhar para a sua consciência, para dentro de si mesmo. Preferiu o revide, preferiu a vingança, preferiu a sua autojustiça, o seu pensamento de justiça. Então, fechando esse parênteses, essa lembrança que me veio e ilustra muito isso, com qual direito que eu exijo que o outro faça se o controle é meu? Eu não controlo o outro. A forma de eu controlar o outro é com o meu comportamento. Se eu tenho um comportamento condizente com as leis divinas, com as leis seculares, ou seja, com as leis padrões da sociedade, o outro, percebendo, vai ver que o meu comportamento não é condizente com o dele, mas de uma maneira melhor. E assim eu posso fazer com que ele mude. Aquela coisa, ninguém muda ninguém? Não, realmente não. Mas nós podemos, com o nosso comportamento, influenciar o comportamento do outro. Esse momento fica muito no campo de comportamento, de lidar com o próximo. Mas Kardec vai além, porque ele também vai dar o exemplo de outra passagem de Jesus, onde Jesus é mais uma vez questionado por estes homens que querem ainda persegui-lo, que nós vamos encontrar em Mateus 22. É justamente o finalzinho de Mateus, onde estão buscando o máximo de tentativas de condenar Jesus por algum motivo.
E Jesus, os fariseus ali andando, estavam no momento de ter embate com Jesus, né? E eles voltam, tá? Vão buscar Jesus novamente. E vejam bem, tá? Olha que interessante, Jesus já tinha debatido com vários deles, tá? Esses fariseus saem e eles mandam os herodianos, mandam outros discípulos seus com herodianos. Herodianos eram de um grupo, de uma espécie de partido político ou de uma facção daquela época. Eram aqueles que apoiavam o rei Herodes. Tá? Então, vão perguntar a Jesus a questão do César. Ele diz o seguinte: mestre, já começam com ironia, chamando Jesus de mestre, todos eles querendo acabar com Jesus já nesse momento. Vão dizer: mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras pessoas. Tá? E Jesus já olha para eles e pensa, já conhece: hipócritas, por que me tentais? E Jesus diz: me dê uma moeda. É a pergunta: qual a opinião com relação ao tributo a César? É permitido pagar ou não o tributo a César? César, rapidinho para nós termos aí o contexto: César, imperador romano. Naquela época o Império Romano dominava toda aquela região, era o maior império do mundo conhecido da época, era quase todo o Império Romano. E existia a questão dos tributos, e isso para o judeu era terrível. Eles tinham isso como um ataque à sua religião, ao seu religiosismo, não religiosidade, ao seu religiosismo. São duas coisas muito diferentes. Então eles tratavam isso com muita ferocidade. Eles tinham os vários tributos do templo, os vários tributos com as condições com relação aos sacrifícios naturais que eles tinham que fazer, e agora também tem os tributos a César. Então eles dizem: temos que pagar a César? Não. É permitido ou não? Tá? Jesus, como eu falei, já chama logo eles de hipócritas. Deixa muito claro. E voltando, isso aqui é um período finalzinho da vida de Cristo, já dos seus últimos dias, e Jesus tem um grande embate com eles em Jerusalém. Tá? E Jesus vai dizer o seguinte: de quem são essas imagens na inscrição? Tá? E eles vão responder: de César. E Jesus, naturalmente devolvendo a moeda a eles, diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? E é interessante que eles se admiram com essa resposta e saem, porque era uma grande pegadinha. O que Jesus respondesse poderia ser um dos motivos para pegar Jesus em algum crime, muitas aspas nessa palavra, nesse crime, com relação a isso. Tá? Então, aqui Kardec avança a relação com o próximo para o campo civil, para o campo social mesmo, avançado. Porque aqui estamos falando, por exemplo, ele está falando especificamente de tributos ao governo. Aquele governo, tá, que está ali impondo a opressão, ou impondo o domínio ao povo judeu. E Jesus diz: é de César, dê a ele o que é dele. Mas nunca se esqueça: dê a Deus o que é de Deus. Porque não importa a forma que eu esteja, a maneira que eu esteja, ou sendo oprimido, ou sendo dominado, isso, aquilo, não importa. O que me importa é dar a Deus o que é de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é apenas uma questão, como aqui diz Kardec, não deve ser, no entanto, ser entendida de modo restritivo ou absoluto, como em todos os ensinos de Jesus, é nele um princípio geral. Tá? Ou seja, uma forma prática, uma questão prática, e mais uma vez, questões absolutamente que nos levam ao campo social. Tá? É o direito de cada um, tá? É o respeito a cada um, a instituições, a situações. E vocês podem pensar: ora, mas era o império dominando aquele espaço. Mas era a lei, é como Jesus diz aqui. A lei é essa, a ordem, a ordenação do momento é essa, então vamos cumprir. É como aquela coisa: nós vivemos num mundo, num período onde se tanto reclama de governo, reclama de imposto, reclama disso. E eu reclamo muito de quando toda vez tem que ir lá pagar um imposto X, um imposto Y. Quando eu compro alguma coisa, eu sei muito bem que eu estou pagando quase metade de imposto. Em algumas coisas, algumas situações, mais da metade de imposto.
e para ter restituído quase nada. Enfim, mas é essa relação que Jesus faz. Tá? Eu gosto do César, do meu César de hoje, nem um pouco, mas eu tenho que respeitar o meu César de hoje, porque é uma regra de convivência. Eu gosto da forma que o César de hoje me trata? Não, me trata muito mal, mas eu tenho que respeitá-lo. E aqui nós vamos entrar, podemos pensar o seguinte: mas isso é passividade, isso é... Não, isso é regra de convivência, está inserida no amar ao próximo como a si mesmo. Porque a necessidade dessa ordenação, dessa organização influencia nas nossas vidas, no nosso comportamento. Imaginem se Jesus diz: não paguem a César, apenas paguem os tributos do templo. Pensem na desorganização que aconteceria. Jesus, em toda a sua influência, ensinando a ser desobediente. E uma das coisas que são, aliás, são as duas coisas, tudo que Jesus fala tem dois pilares, né? Justiça e verdade. Em tudo que vocês lerem sobre Jesus, em todas as passagens, em todos os movimentos, nós vamos perceber justiça e verdade como fundo. E Jesus trata com tanto cuidado e veemência a justiça, que ela está nas bem-aventuranças por 2 vezes. A importância da justiça. E absolutamente dentro dessa questão de amar ao próximo é a ideia de sermos justos. A ideia de termos em nosso pensamento e nosso coração essa percepção de justiça, porque apenas nós tendo essa percepção, estamos inseridos nesse amar ao próximo como a si mesmo. Eu sou justo com o outro, eu ajo com verdade com o outro. Por mais que possamos falhar, óbvio, nós vamos falhar, nós vamos num momento difícil, enfim, vai acontecer. Mas é aquele momento de termos a consciência de errei, retratar, errei, espiar, errei, reparar. Mas nunca deixando de estar dentro de nós essa lei de amor, tá? Essa lei que vai resumir toda a doutrina do Cristo. Tá? Esse sentimento, vamos lembrar, nós avançamos passamos por várias etapas. Tá? Passamos pela irritabilidade, chegamos ao instinto, estamos na inteligência. E o próximo passo é essa sensibilidade, esse sentimento. Vamos lembrar que os Espíritos dizem: nós não conhecemos o amor. Aqui nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda campeia, o mal ainda prevalece. Conforme nós avançar, nós vamos chegar ao sentimento. Aquela coisa de sentir a dor do outro, buscar, inserida dentro daquela nossa máxima absoluta, fora da caridade de nossa salvação, caridade de verdade, caridade mesmo, a caridade que Paulo de Tarso nos traz lá na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13, das coisas mais belas já escritas na literatura humana. Então, é importante, muito importante termos essa relação. Lidar com o outro como nós gostaríamos que fôssemos tratados, tá? Em qualquer nível. E se o outro não nos trata bem, esse é problema dele, não é nosso. O nosso comportamento deve mostrar a ele como proceder. Nós precisamos ter um comportamento cristão. Vamos lembrar que quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto e para chegar à Terra Prometida, onde já existiam várias nações, vários grupos, vários reinos, não era para se mostrar, simplesmente chegar lá, acabar com tudo e tomar conta. Não. Deus bota aquele povo daquela maneira para que todos à sua volta percebam que as suas leis são soberanas, as suas leis são essas regras de bom viver, de conveniência, de sociabilidade, marcos civilizatórios. E assim todos em volta passassem a ser da mesma maneira. Quero encerrar com vocês lembrando de uma questão muito, muito, muito bonita. Lembre que eu falei para vocês que Jesus está repetindo o que Moisés já disse. Ele está repetindo o que os profetas já disseram. Ou seja, amar a Deus sobre sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder, de todas as maneiras possíveis. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque amor é essa essência divina. O amor ágape, não o amor que nós utilizamos de maneira tão vulgar quase. A palavra amor virou uma vírgula hoje em dia.
aquele amor ágape, aquele amor que Paulo de Tarso fala, um amor sublimado. E por que esse amor é diferente? Porque Jesus mais uma vez diz: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Lá no iniciozinho, lá no início, ele já coloca essa regra. No final da sua vida, quase no finalzinho da sua vida, momentos antes de ser preso, crucificado, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: ele vai dar muito ânimo, vai falar com eles com muito carinho sobre tudo que vai acontecer com eles, e Jesus vai dizer o seguinte em determinado momento: eis meu único mandamento. Veja que interessante, meu único, ou seja, a única coisa que é dele, do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa bonita. Não é um salto de qualidade do simplesmente amar ao próximo, como todos deveríamos amar ao próximo, para amar ao próximo como Jesus amou a cada um de nós? É pergunta para vocês levarem nos seus corações e mentes, e pensarem sempre quando olhar o próximo. Não importa se o próximo é azul, amarelo, verde, roxo, laranja, não importa. O que importa é meu próximo, e eu preciso amá-lo para que ele me ame. Queridos, jovens queridos aí de Campo Grande, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós.